Romanos 12:16 diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, num só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Um pouquinho mais adiante, em Filipenses 2:2, completai a minha alegria. O 1 é tão bonito que eu vou ler o 1 também, e o 2 é um complemento do 1. Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos com a Bíblia aberta e lendo 3 passagens, poderiam ser muitas outras que falam da importância da união numa igreja. Que Teu Espírito Santo nos ajude a não só entender isto, porque nós já entendemos, uma vez que nós somos unidos, mas a valorizar isto e Te agradecer por isto e a lutar pela manutenção desta união. Que o Teu Filho Jesus Cristo nos mantenha unidos pelo Espírito dele e Teu que habita em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, sem olhar muito a questão de contexto e tudo que eu gosto muitas vezes de fazer, mas como eu comentei, é só pincelando um pouco o assunto, impressiona com essas três passagens lidas assim, uma atrás da outra, impressiona a quantidade de palavras e expressões que transmitem a mesma coisa. A ideia é uma só aqui. Todas do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala em mesmo pensamento, que inclusive essa palavra é melhor mesmo do que sentimento, a ideia de pensamento, entendimento. Ele fala em um só Espírito, fala em uma só alma, fala em lutando juntos, ou uma só luta, e fala em mesmo amor. Agora, o curioso é que, na prática, quando a gente pensa, numa roda de irmãos, pode surgir opiniões diversas, não apenas de uma maneira geral da vida, mas sobre coisas mesmo da Bíblia. E sobre a maneira de a igreja agir numa decisão, numa filosofia de ministério, uma coisa assim. Numa reunião de pastores sérios, mesmo deixando a igreja um pouquinho aqui, mas uma reunião de pastores que é muito comum, não se vai, muitas vezes não vai se conseguir combinar pontos importantes da mesma forma, até sobre, por exemplo, direção de igreja. Um acha uma coisa, outro acha outra. E voltando à igreja, numa sessão da igreja,
Raramente há unanimidade, tanto que nós vibramos aqui na semana passada, que houve 2 votações importantes e ambas foram unânimes. Mas é muito comum não ser unânime, sem problema. Numa votação, às vezes, de nomes para diretoria ou para diaconia ou coisa assim, diaconato, às vezes acontece de ser necessários 2 turnos, 3 turnos. Por quê? Porque os irmãos votam em pessoas diferentes. E o estatuto exige que, para alguém ser um cargo tal, às vezes o estatuto exige que seja um percentual tal dos votantes. Então, quando tem um número maior, se dilui os votos, então alguém pode não conseguir, aí tira os 2 mais votados e vai até conseguir aquilo. Parece que a igreja não está muito unida no nome deste irmão, coisa assim. E momentos assim significam, então, que estamos desobedecendo a Bíblia, estamos sendo desunidos. Às vezes uma conversa entre eu e o pastor Watson, por exemplo, pode demorar 2 horas, 2 horas e meia sobre um assunto ou 2, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vem para lá, vem para cá, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu acho bom, isso aqui eu não acho, mas eu não vejo assim, eu vejo assado, aí conversa. Então, se tivesse filmando, hoje em dia todo mundo filma todo mundo, né? Mas se tivesse, então, uma câmerazinha filmando, e talvez tirasse trechos da conversa ou coisa assim, não estão concordando, onde é que está a união aqui? Irmãos, união não é ausência de opiniões, não é ausência de ideias diferentes, não é ausência de pontos de vista diferentes. União não é todos pensarem a mesma coisa em todos os detalhes. Então, o que é? O que significa ser uma igreja unida? Se tem que passar 1 hora em vários turnos para eleger um irmão. Ou uma ideia, roda num conselho, ou numa sessão, uma coisa assim, ou entre pastores ou no departamento de música, ou seja lá do que for, acha uma coisa, acha outra, essa música é bom não ir tocar, não pode, mas não gostei dessa letra, não gostei dessa. Aí os líderes lá conversam lá do departamento de música e tal, e vai, aí acerta. Então, o que é uma união? Essa tal da união de que a Bíblia fala e que é tão importante para uma igreja. E eu coloquei aqui, se não fosse uma boa e sólida união, nós não faríamos um retiro dessa qualidade espiritual, qualidade de atitude, qualidade de clima, qualidade de comunhão. Poderíamos ter qualidades, que eu já te falei, circunstanciais, materiais, até superiores e muito, mas não dessa qualidade com que nós chegamos aqui, todos rindo, satisfeitos. Muitos, obviamente, não estão aqui, cansados. Sei de vários que adoeceram, inclusive, não chegaram bem de saúde, não estão aqui. Outros têm filhos pequenos, então moram muito longe. Então, por vários motivos, não temos vários que estiveram no retiro hoje, não estão aqui. Mas se estivessem, estariam com certeza do jeito que nós que estamos aqui, agora podemos olhar para trás e comemorar esse retiro. Estariam aqui todos alegres, satisfeitos, porque esse foi o clima geral. Podia não estar faltando nenhum aqui, e o clima seria absolutamente o mesmo. Então, quero colocar alguns pontos que essas passagens falam, que eu diria que fazem parte desta união. Essa união é o quê? Ou é feita de quê? Por exemplo, não quero colocar alguns pontos, a mensagem vai ser apenas colocando alguns pontos nesta união. Para quando pensar em união, não pensar em, mas teve 2 votos contra, teve 3 votos contra. Não. Primeiro, humildade.
de cada um. Voltando a Filipenses 2, ainda estou com ele aberto, inclusive. Colossenses 2, agora eu vou ler o 2 e o 3. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Parece até que alguém perguntou, apóstolo Paulo, é muita coisa para a gente manter juntos, mesma união de alma, mesmo sentimento, mesmo amor, mesmo pensamento, é o mesmo, muitas vezes, nós somos muito diferentes uns dos outros, como é que nós vamos manter isso? Parece até que Paulo ouviu essa pergunta e quer responder. Vocês querem saber o segredo? Ou um dos? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Um dos principais motivos de desunião, em qualquer lugar, mas eu quero concentrar na igreja, é uma certa disputa pelo poder. O homem, dentro do seu estado pecaminoso, ele é muito egocêntrico, ele é muito vaidoso, e ele quer mandar, ele quer influenciar mais, ele quer dominar, ele quer que a vontade dele seja feita. E isso gera muitos problemas. Para mim, desde que eu comecei a exercer o pastorado, o caminho mais curto para alguém perder o meu apoio numa votação, numa nomeação, numa indicação e tudo, é mostrar uma sede de certa posição, quase uma ansiedade pelo cargo, uma certa pressa em conseguir, e uma certa força, e um certo trabalho para conseguir aquilo, e falar com um, com o outro. Se eu percebo esse tipo de ansiedade no irmão, no irmã, de querer uma posição ou um cargo, essa é a maneira mais rápida que a pessoa tem para passar um bom tempo na prateleira. Para mim, torna-se um perigo, por causa do aspecto político, no mau sentido da palavra, por causa do aspecto da ansiedade de fazer uma vontade pessoal, de desenvolver algo pessoal, a forma de conseguir isto, porque você pode ter um desejo intenso, puro, vindo do alto, inclusive, mas faz parte dessa chamada do alto vir com uma dose alta de calma, de quietude, de entender que chega a hora, de que chega o momento, de ter humildade de esperar, de ver alguém colocado no lugar antes dele ou dela, e entender que precisa desenvolver muito este aspecto da humildade antes de ir galgando cargos e posições. Eu fico muito tranquilo, ao contrário, quando eu vejo alguém qualificado para um certo cargo ou posição e aguarda com serenidade o momento certo. Quando há humildade numa igreja, dificilmente vai haver união causada por briga ou por dissensão de alguma forma, especialmente por uma certa disputa de influência, ou de querer que seja de uma maneira ou seja da outra forma. E isso é difícil, essa união, por causa da nossa pecaminosidade, do nosso egoísmo é muito grande, de nós todos, sem exceção. E a maneira de você
garantir, uma das maneiras de garantir que aquele corpo, seja qual for, no caso uma igreja, vai se manter unido, é que todos ali estão com um sentido humilde e achando que o outro é muito digno, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Agora, entendam bem. Eu gostaria muito de desenvolver na igreja um ministério tal, e eu sei que sou prendado, sei que Deus me deu o dom, ou tomar conta das finanças, ou da música, ou de pregação, não interessa, falar com as crianças, ou com os jovens, ou com isso, não importa, missões, não importa. Eu sou eu fui dotado, eu tenho um jeito. Isso em si não é arrogância, é um reconhecimento lícito, e que pode ser feito com muita humildade, inclusive. Eu não mereço coisa nenhuma, mas eu recebi esse dom. Aliás, está pesando em cima de mim. Eu acho que eu tenho a responsabilidade de desenvolver esse dom. Vamos imaginar cantar. Aí chega um outro irmão e gostaria muito também de querer cantar na igreja, mas ele é bastante desafinado, ou desafinada. Aí aquele que canta muito bem vai dizer, não, eu reconheço que o fulano é melhor do que eu nisso. Não tem sentido. A outro quer ser secretário da igreja, ele escreve muito bem, ele tem a capacidade de resumir muito bem. O outro irmão não tem essa capacidade, não transmite bem para o papel, ou faz curto demais e faltou coisas importantes, ou ele estica demais uma coisa que podia ser menor. Não tem esse jeito. Não, mas eu reconheço que ele é melhor do que eu, porque a Bíblia manda eu reconhecer que ele é melhor do que eu nisso. E para a tesouraria eu acho melhor o irmão, porque ele está querendo. Mas é aquele que o tio multiplicou 3 vezes 2, disse que é 7? É. 3 vezes 2, 7? É. Quer ser tesoureiro da igreja? Quer. Eu acho melhor ele. Porque... Mas você também não gostaria, você não tem jeito para isso, você até não fez matemática? Fiz, eu gosto muito mesmo, fiz contabilidade e tal, mas é que a Bíblia manda considerar o outro superior, então eu acho que o outro é melhor do que eu para ser tesoureiro na igreja. Gente, isso é nonsense, como diz o inglês lá. Não tem sentido. Considerar o outro superior a si próprio não é a qualidade em si daquele assunto que você pode ser, de longe, mesmo a melhor pessoa na igreja para aquele cargo, para aquela posição. Pode, às vezes fica evidente. Mas é lá dentro do coração, eu não sou nada melhor do que ninguém. Eu sou tão pecador quanto aquele. Eu fui salvo pela mesma misericórdia de Cristo, mesminha. Não sou superior. E o fato de eu cantar melhor, de eu escrever melhor, de eu somar melhor, isso não me faz uma pessoa melhor, não me faz um crente mais especial, um serviço mais aceitável a Deus. Não faz. É isto. Eu sou como os outros, nós somos nivelados por baixo, em termos de salvação, ou seja, todos pecadores e todos alvos da maravilhosa graça de Deus, que nos elevou a uma posição absolutamente fantástica de filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Pronto. Esta é a visão perfeita. Agora, o carro que você vai ter ou deixar de ter, se você tem um jeito ou se não tem um jeito, isso é detalhe. Uma vez que dentro de você tem esse sentimento sincero, forte, correto. Eu não mereço mais do que nenhum aqui. Eu não sou melhor. Podia passar para frente. Mas alguém pergunta, alguém mais exigente,
Mas espera aí, aqui está mandando o outro achar os outros superiores a si mesmo, não iguais. Tudo bem que não sejam inferiores. Inferiores não, porque nós somos nivelados. O pastor acabou de dizer, nivelados por baixo, mas somos nivelados. Então seria de se esperar, considerando cada um os outros iguais a si mesmo. Não está bom? Iguais? Eu creio que já está bom. Excelente. E por que o Espírito Santo mandou Paulo dizer, não, igual não. Você vai se considerar os outros superiores a você. Eu acho que isso é um desconto grande por causa da pecaminosidade. É a minha maneira de entender isto. Sempre pensei assim. Dê uma margem logo. Nós não somos dignos de confiança, como pecadores que somos. Então, eu considerar o outro igual a mim é pouco. Seu orgulho é grande demais. Ainda está no perigo você achar os outros iguais a você. Qualquer coisinha que acontecer, bom, é um igual, mas é um igual, né? Que não é tão igual, porque eu... Sabe de uma coisa? Se convença que os outros são superiores a você mesmo. Com essa margem de segurança, e se você se imbuir desse espírito, fica muitíssimo mais fácil. Você, mesmo sendo o mais inteligente da igreja, o mais prendado, o mais dotado em qualquer área, o mais culto, seja lá o que for, fica bem mais fácil você ser tudo isso e não sair da esfera da humildade. Os outros são superiores a mim, então por que é que eu vou me achar o tal? Não se acha. E esse tal aqui não significa porque eu vou me achar o mais dotado na igreja para fazer isso. Não, repito, ele pode saber que naquela área não tem que faça uma poesia melhor do que o irmão X ou a irmã Y. Não tem. É um poeta nato, espetacular, só tem um poeta na igreja, é ele. E é de uma maneira linda as poesias dele, não tem jeito. Não, eu não sou... Não. Isso não é orgulho, isso não é vaidade, mas é o que faz com isso? E que tipo de sentimento interno, dentro do coração, vai desenvolver pelo fato de você ser o poeta da igreja? Ou o músico, ou seja lá o que for, o pregador, ou seja lá o que for. Este é o ponto. Uma igreja em que todos estão imbuídos desse espírito de humildade, tal que os outros são até superiores a você próprio, o perigo desta igreja entrar em desunião é zero, ou quase zero. É muito pequeno. Agora, se tem um bocado de uns que se acham, e que olham de cima para baixo para os outros, mesmo numa área em que de fato você é melhor do que o outro, mas se acha melhor no sentido mais de pessoa, de utilidade, agradável a Deus, mais útil, então, essa igreja vai ter briga feia. Romanos 12:16. O foco da humildade continua aqui, eu vou falar pouco. Mas tem um verbo aqui que eu quero mexer um pouquinho com vocês. Romanos 12:16 diz assim: tende o mesmo sentimento uns com os outros, ou pensamento, para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A humildade já comentei bastante, não precisa mais. Mas tem um verbo que eu quero comentar aqui, é o verbo condescender. É muito interessante. Fui para o original lá, e significa ser levado com. Condescender seria ser levado com o outro.
Pastor, no mau sentido ou no bom sentido? Nos dois, dependendo do contexto. Então, pode ser que venha a ser um ser levado por um desvio ruim, por alguém que influencia mal, mas a pessoa se deixou levar, então o verbo está lá. Condescendeu com o outro, se tornou como um dele, foi atrás do outro, aderiu ao outro. E o mesmo verbo, claro, pode ser usado de uma maneira positiva, como é o caso aqui, condescendei com o que é humilde. Ou seja, se deixe levar pela humildade do outro. É bonito isso. Rapaz, o fulano achei tão bonita a atitude dele. Situação assim, 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 assim. Ele agiu com humildade, rapaz. Achei bonito. Não achou? Achei. Pois vai atrás dele. Siga ele. Siga-o. No sentido de se deixe levar por essa humildade dele. É mesmo, né? Lógico. Parece simples, né? E é. E é uma ordem bíblica. É humilde, reconhece que é, admira a humildade do irmão ou da irmã, se deixe levar. Sabe a expressão Maria vai com as outras? Geralmente essa expressão é usada no sentido pejorativo. Mas, de repente, a gente pode dar uma invertida aqui. Então, seja Maria vai com as outras, ao contrário. E aí que eu quero aproveitar esse verbo aqui para generalizar. É uma maravilha se a gente generalizar, usando o mesmo verbo condescender, ir atrás, seguir o outro, além de só o aspecto de seguir a humildade do outro. Por que só a humildade? Vamos ser um pouquinho mais criativos, imaginativos. Então, se eu devo seguir a humildade do irmão, que eu achei tão bonito, e a igreja, inclusive, admira e tudo, eu quero segui-lo, eu quero ser como ele. E se eu me deixar levar pela paciência do outro? Isso aqui é muito conhecido, fica evidente a humildade dele, é lindo mesmo. Agora, paciência, se for pensar em paciência, eu não conheço exemplo melhor do que o irmão fulano. Eu queria ter essa paciência. Vá atrás dele, de alguma forma. Mire nele, ore a Deus, tome-o como exemplo, ore a Deus para que Deus lhe dê essa graça de seguir aquele irmão, converse com ele, por que ele é assim, é questão de que ele luta para ser assim, ou é natural dele, sei lá, converse, aprenda alguma coisa com ele, vá com ele. Agora, se cada um se deixar levar pela paciência dos pacientes, a igreja estará cheia de pacientes. Se cada um se deixar levar pela fidelidade dos fiéis, a igreja vai acabar cheia de fiéis. Se cada um se deixar levar pela sabedoria dos sábios da igreja, brevemente nós teremos uma igreja cheia de sábios, ou no mínimo de pessoas que almejam fortemente a sabedoria, porque tem um fulano ali, uma ciclana ali que é muito sábio ou sabe, e ele resolveu, o irmão lá resolveu seguir. Vocês estão vendo a riqueza dessa união, unidos na humildade, que um não foi, aos outros seguiram. Unidos na paciência, porque um é mais paciente do que os outros seguiram, foram atrás. Todo mundo seguindo todo mundo, nos seus pontos fortes. É bonito demais, uma união dessa vai ser fortíssima. Obviamente estou falando aqui só de virtudes, imagine o contrário.
eu vou ser relapso como o irmão tal. É o mesmo verbo, condescender, ir atrás. Mas não faça isso não. Eu vou ser como o outro lá que é doido pelo mundo. Mundaninho, que é uma beleza, o irmãozinho lá ou a irmãzinha lá. E eu acho que é por aí mesmo, sabe? O negócio de ser santinho demais e tal, e muito exageradinho. Eu vou seguir o irmãozinho lá, que eu vou para. Ele me chamou para umas coisas ali que eu acho meio esquisito, mas eu estou cansado, eu estou precisando me distrair um pouco. Eu vou nessa. Está condescendendo, está se deixando seguir em coisa ruim. Então, igreja em que uns admiram os outros, ao contrário, de uma maneira ruim, e seguem, essa igreja vai estar cheia de pecaminosidade, de carnalidade. É só contar os dias para a igreja dessa cair em desunião. Segunda coisa, o grupo como um todo saber lidar com ideias diferentes sem perder a harmonia. Não é só sede de poder que causa desunião. Ideias diferentes postas em práticas, mas com más atitudes, pode causar desunião, mesmo que o assunto não seja posição. Mudar o nome da igreja. Vamos mudar o nome da igreja. Uma opinião, cada um, nome bonito, nome feio, um acha bom. Mudar o nome da igreja. Alguns vão ser vencidos, outros vão ser vencedores. E espera-se que os vencidos reajam bem. Não, eu preferia Igreja Batista do Além. O pior é que eu não estou brincando. É sério. Foi uma sugestão. Campeonato não é aquilo, né? Campeonato é o que é. Nós fizemos uma campanha, uma coisa para mudar o nome de uma certa igreja lá e vieram vários nomes. Então, vocês podem imaginar, nós arrolamos um monte de sugestão de nomes diferentes. Veio o nome de todo jeito, irmãos. Inclusive esta que eu acabei de vos falar. Aí, claro, quando já quer fazer uma piada, vai ter fantasma lá e tal. Oh, para, não faça gozação. Que foi o que o irmão pensou sobre a igreja e tal. Aí teve igreja daquilo lá, e houve de todo tipo. No fim foi fazendo a seleção e tal, e acabou-se num certo nome, para a igreja. Ótimo, tudo bem, maravilhoso, clima excelente. Vai que um reage mal, porque o seu nome não foi sugerido, não foi votado. Então, não é uma coisa de poder. Ele não perdeu ou ganhou nada de poder na igreja, mas é uma questão de ego. Puramente ego. E o nosso ego é muito traiçoeiro. Ele não gosta de ser pisado, de alguma forma, ou ser machucado, de maneira nenhuma, nem que seja na sugestão de um nome, de uma cor. Pintar essa parede de rosa, não, é azul. Vamos fazer uma votação, bora, azul ganhou. O rosa fica todo. Não tem poder nenhum nisso, mas é o ego. Então, precisa cada irmão desenvolver a ideia de um todo, de um grupo. Estou com o grupo, unido, levantando a bandeira, mantendo a unidade. Versículo Filipenses 2:2. A gente estava em Romanos 2,16. Deixa eu voltar para lá. Não precisa ir, não. Eu vou só ler o 17. Tem uma coisa interessante. Eu quero para o Filipenses 2,2 mesmo agora. Mas no Romanos 2,17, curiosamente, logo depois do 16, tem algo aqui que eu não sei se já tinha percebido.
Romanos 12 e 17. Eu acabei de ler o 12 e 16. Diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Eu não sei se foi a primeira vez que eu notei, não me lembro de outra vez, mas fiquei muito feliz em associar esse versículo com o que eu sempre gosto de dizer como definição de amor bíblico. Amor bíblico é desejar o bem do outro e se esforçar por fazer. Agora, claro, é uma definição minha? Não é minha. É tudo que eu aprendi das Escrituras e que um dia eu procurei colocar numa frase. Não é minha. O conceito de amor está aí para quem quiser estudar e aprender e tudo. Eu não tinha percebido, pelo menos eu talvez tenha me esquecido, e me esqueci, sei lá, mas está aqui escrito a frase que eu gosto muito de dizer, ora eu copiei, foi da Bíblia. Inconscientemente ou não, não importa, é uma honra. Mas aqui em Romanos 12 e 17 está exatamente o conceito de amar. Querer o bem do outro e se esforçar nesse sentido. Ou seja, se puder fazer algo para que aquele bem ocorra, faça. Então, indo agora a Filipenses 2 e 2. Completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, concentrando em amor. Se amar é querer o bem do outro. Se todos os membros amam uns aos outros, vai haver um alvo comum, o bem de todos. O bem de todos. É a conclusão óbvia que se chega. Então, se houver um entre nós, que precisa de ajuda e que é evidenciado que aquela pessoa precisa que alguém faça um bem a ela, precisa a um benefício necessário, atendo uma certa necessidade, está assim de irmão dizendo, opa, eu estou na fila. Eu cheguei primeiro. Não, eu cheguei primeiro. Aí vai ter briga aqui na guerra, aí seria uma briga boa. Uma briga quem vai ajudar o irmão primeiro. Já pensou que briga boa? Querem brigar assim? Vamos. Uma briga de querer chegar primeiro, para ajudar mais o outro. Isso é amor. Porque amor é uma coisa tão complexa e tão presente nas Escrituras, mas que é também no mundo, é uma palavra tão abusada, tão modificada, alvo de todo tipo de abuso, de exploração, de deturpação e tudo, que às vezes até intimida o pregador a falar de amor. E amor é um negócio muito complicado, até tem um amor romântico, amor do rapaz pela moça, o amor de personalidade, o amor sexual, o amor de todo jeito, romântico, tudo, todo jeito. Então, é uma palavra muito difícil de abordar. E às vezes o pregador se intimida um pouco. Porque falar muito pouco de amor não vai explicar direito. Para explicar minimamente o razoável, vai ter que estender muito. E eu não vou usar a pregação toda para isso. Então acaba desviando um pouco e evitando, é a palavra que eu quero. Evitando um pouco. Mas eu não quero evitar, e eu quero falar pouco mesmo sobre o amor, eu vou passar para outra e já estou perto de encerrar. Mas eu quero lembrar isto. Está lá em Filipenses 2 e 2, todos unidos em amor. Tenhais o mesmo amor. Irmãozinho, não confunda amor com simpatia, por favor. Porque se você for confundir,
você não vai entender e vai perder o que há de mais bonito nessa questão do amor. E pode até ficar com peso na consciência errado, sem necessidade. Eu não consigo obedecer a Bíblia num ponto. O que é, meu irmão? Eu não consigo gostar do irmão fulano, tanto eu gosto do irmão ciclano. Peraí. E o que é que tem? Não estou amando um igual, amando o outro. Tenho que amar igual, os dois. E eu não vou mentir. Eu não consigo gostar de um... Pastor, tem a personalidade que combina com a minha. A gente mal encosta, já é batendo papo, já é conversando e rindo. É um espetáculo, passa 2 horas, parece que foram 5 minutos. Tem outro que eu chego e não dá. Trava, não tem conversa. O jeito dele rir, eu não vou julgar, não. Me parece meio assim, meio de banda, eu não gosto de rir assim. E o jeito dele falar, pastor, não consigo amar aquele irmão como eu amo o outro, não. Vamos estudar o que é amor, meu irmãozinho? Vamos estudar o que é amor. Porque se você pensa que amar é simpatizar com, ou gostar nesse sentido de achar agradável a presença e tudo, você não vai conseguir amar nunca, todos do mesmo jeito. Você vai se sentir um desobediente ambulante, vai carregar um peso insuportável. Eu não consigo amar todos do mesmo jeito. Aí não, hoje eu vou gostar do irmão, eu vou me obrigar a amar o irmão fulano. Eu vou conversar com ele hoje na igreja. Aí aí volta para casa e diz, estou amando menos ainda. Porque não dá. Ele riu 3 vezes daquele jeito, ele falou uma coisa, ele fala, eu não entendo direito o que ele diz, eu não sei o que é não, eu sou doido por ele, mas... Peraí. Você quer o bem dele? Claro. Com risinho torto e tudo? Claro, pastor, quero o bem dele. E se ele precisar de uma ajuda, você está pronto? Ajuda financeira, uma ajuda de levar em algum lugar, de orar por ele? Claro, pastor. E se ele um dia lhe chamar pedindo um conselho, desesperado por uma ajuda de um conselho seu, você não vai dar um conselho para o irmão porque ele tem aquele... Não, pastor, eu vou correndo de madrugada, se ele quiser. Claro que eu vou. Está preocupado que não ama o irmão? Não, porque aquele jeitinho... Para! Já entendi. Você quer o bem dele? Claro, pastor, muito. Eu oro por ele. Aliás, eu oro por todos da igreja. Opa! Ora por todos. Já está começando a ficar parecido com o que a Bíblia quer. Ora por todos. Quer o bem de todos. Gostaria de poder ajudar a todos. Isso é amor cristão. Não é simpatia. Aliás, eu sempre gosto de dizer assim, amar até os inimigos. Você acha que a Bíblia mandou você simpatizar com seu inimigo? Diga aí, inimigão. Gente boa, só quer me derrubar, né? Não tem sentido. Quem que vai simpatizar, achar legal, bater um papo com o inimigo? Você até evita, porque se ele pegar uma coisa, ele grava, ele denuncia, é horrível e ainda distorcido. Inimigo é inimigo. Eu tenho que amar. Eu não vou simpatizar nunca com aquela... Esquece. Não vou simpatizar nunca com aquele cidadão. Então não vou obedecer a Bíblia nunca. Vai. Ore por ele. E se você souber que tem algo que você pode fazer por ele, faça. Isso é amor. Simpatia pode ser 0. De repente, se faz um bem para ele, ele até amolece mais e sai aí, sei lá, uma amizade. Tá. Aí pode até chegar um dia uma amizade, uma simpatia, se tornarem grandes amigos, ou não. Não importa, biblicamente, não importa o que ele vai fazer. O cara é tão ruim que o favor que você fez a ele reverteu e disse que você queria era suborná-lo. Ainda piorou tudo, estragou tudo. Deixe com Deus. Mas você amou.
Você mostrou que amou o seu inimigo, porque você tentou ajudá-lo, fazer o bem. E eu poderia investir um bocado de tempo falando nesse bem. Olha lá que bem é esse. Eu não vou falar isso agora, porque já é um conceito muito importante. Querer o bem do outro. É para querer o bem do outro, então eu não vou dar uma palmada no meu filho. Tenho horror ver o bichinho chorando. Eu não sabia que eu não amava meu filho, porque eu bato no pobrezinho. Então eu bato mais não, porque eu quero o bem dele. Aí, trocou tudo, porque o bem significa fazer algo que Deus aprova, algo de acordo com os padrões de Deus. Então, se é de acordo com os padrões de Deus, o pai educar o filho, se precisar disciplinar fisicamente o filho, é isso que Deus quer e manda? Está desculpando aí, meu filho, eu vou bater em você, vou usar uma varazinha em você aí, vai chorar, vai não sei o quê. Então não estou fazendo o bem a ele, só está, isso é o bem. Então cuidado, que o diabo é muito sagaz, e ele pode soprar no seu ouvido o contrário, que o bem que você está fazendo parece ser o mal, e o mal parece o bem. Não seja ingênuo, conheça as Escrituras e conheça os padrões de Deus. Uma vez dito isso, então, concentre-se em fazer o bem dos outros. Qual é a briga, qual é a dissensão, qual é a desunião que a igreja vai ter, em que todos os seus participantes querem o bem uns dos outros? Não tem perigo. Tem, mas esse perigo é diminuído e é facilmente contornável pelos caminhos bíblicos. Tipo, pedir perdão, tratar com o irmão, perdoar o irmão ou irmã. Sim. Então ainda somos pecadores, mesmo querendo amar os outros, e o bem dos outros e tudo, nós somos tão falhos, que a gente não faz direito, Paulo em Romanos 8, né, diz lá, a gente não faz direito o que eu quero, eu não consigo fazer. Isso sempre vai nos atormentar, isso, embaixo do sol. Mas os caminhos bíblicos estão aí. Então eu não sei, nunca vi uma briga sair numa igreja em que os irmãos querem o bem uns dos outros e que quando um tropeça no outro e pisa no calo do outro, querendo ou não, mas trata corretamente, honestamente, não vai ter briga numa igreja assim. Todos se envolverem igualmente na luta, numa só luta. Que luta é essa? Lá em Filipenses 1:27. Viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou se no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A imagem aqui é forte. De repente, Paulo entrou com ideia de guerra, aqui, de luta. Muito interessante. E que é uma figura muito comum nas Escrituras. Eu não vou desenvolver. Mas aqui a ideia, soldados ombro a ombro, como a gente vê às vezes nos noticiários, quando há desordem pública, coisa assim, e os policiais ali, um ao lado do outro, encostando às vezes até com o braço dado um no outro, entrelaçado mesmo, para ser uma luta unida, uma luta junta contra aquele problema que está acontecendo ali. Então a ideia aqui são lutadores ou soldados numa batalha e todos lutando juntos. Que batalha? Uma batalha pela fé evangélica. É muito vasta, não vou desenvolver isso aqui, mas eu quero concentrar nessa luta pela fé evangélica. Poderia falar muitas coisas, mas doutrina sadia na pregação do Evangelho. Se envolverem igualmente na luta pela fé evangélica, todos compartilhando um mesmo crer, crendo no mesmo corpo de doutrina. Doutrina é o ponto mais atacado numa igreja.
às vezes pode não ser facilmente percebível, mas doutrina é o ponto mais atacado numa igreja, porque se a doutrina enfraquece, todas as outras áreas da igreja irão enfraquecer. Uma igreja onde todos creem na mesma doutrina é uma igreja unida. Tenha muito cuidado com a frase. Doutrina divide, mas o amor edifica. Lindo, não é? Não pode ter algo mais satânico do que uma frase belíssima como esta. Deve ter por aí, deve ter não, eu sei que tem. Eu quis dizer, deve ter nas redes sociais e tal, isso aí deve, porque eu nem olho, mas no sentido de que há décadas a gente estuda e lê tudo, e sabe que o ecumenismo e essa mistura ruim de igrejas de várias ordens e várias convicções e tudo, isso é propalado abertamente e de uma maneira aparentemente sábia e amorosa, superior. Negócio de doutrina, eu creio nisto, eu creio naquilo. Livre-arbítrio, tem, não tem, e tantas outras coisas. Não, isso é para os teólogos brigarem aí, se entenderem, ou se desentenderem aí. Não, isso aí divide, isso dá confusão. O pior, os piores ataques do diabo é que são sutis e parecem à primeira vista bons e lógicos, e também lógicos, tem sentido. Rapaz, é mesmo, claro. Eu vou perder tempo colocando escola dominical, ou pregando aqui, e falando que a Bíblia me ensina isso, e doutrina e tudo. Não, negócio muito árido, muito complicado, aí tem um irmão que isso não concorda, vai outro lá, e numa reunião lá de grupo, e discute uma coisa, discute outra, e um lê um livro, outro lê outro livro, aí vão discutir. Não, isso é muito complicado, dá confusão. Vamos deixar esse negócio de doutrina de lado, e nós vamos amar uns aos outros. Aí sim, o amor é que edifica, e por aí vai. Não vou ter condições de desenvolver muito isso, mas fuja, saia de perto. Quando você ouvir uma frase dessa, se estiver vendo televisão, desligue o seu celular ou o que for. Se estiver ouvindo um pastor, lendo um livro, deixe, rase, toque fogo. Porque é do diabo. Depois eu explico melhor, mas preciso terminar. Doutrina é extremamente importante numa igreja. Quer dizer que toda igreja unida, quer dizer, e significa que tem doutrina sadia? Não. Pode ouvir doutrina errada e união, mas não uma união no Espírito Santo. Não uma união que aguenta um tranco, um ataque de Satanás direto. Vai ser a união que facilmente ela vai atender aos propósitos do diabo. Não vai resistir. Uma igreja que pode, inclusive, crescer e ser cada vez maior e mais complexa e abrir mão de certos ensinamentos para poder melhorar o tamanho dela e tudo mais. Uma igreja aparentemente unida, ou gigantesca, ou coisa assim, e ser uma igreja vazia, oca. Igreja que desonra o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja profundamente desunida. Mas, pastor, como é que é desunida? Tem 5.000. Está aí a gravação aí, 5.000 lá, todos cantando, todos vibrando lá. Pregue doutrina e veja o que acontece com os 5.000. Se eles se mantiverem juntos, são unidos. E se separarem, mas um grupo permanecer fiel à doutrina sadia, vai mostrar, não eram unidos da maneira como agrada a Deus, era uma união misturada, artificial, e que não agrada a Deus. Então,
Valorizem sempre a doutrina. A união com base numa doutrina só é extremamente poderosa. Encerrando. Todos terem uma mesma característica. Filipenses 1:27. Viver de modo digno do Evangelho. Bonito isto. Todos vivendo com uma característica. Estamos falando em união. Uma característica. Significa todos darem um bom testemunho de vida. Uma igreja onde vivem crentes com bons testemunhos, ao lado de crentes com maus testemunhos, é uma igreja dividida. Uma igreja onde tem crentes com bom testemunho, vivendo, convivendo, juntos, em assembleias juntos, democraticamente tentando seguir como igreja, uns com maus testemunhos ao lado de uns com bons testemunhos de vida, é uma igreja dividida. Não é uma igreja unida da forma como Deus gostaria. O próprio padrão de santidade numa igreja assim é confuso. Igreja, e aí está a importância da disciplina numa igreja, que parece uma coisa desagradável, uma coisa que falta amor, daquele tipo de amor errado, como já comentei. Igreja que quer obedecer à Bíblia e permanecer unida, ela disciplina. Porque, uma vez tendo cuidado com isto, ela se assegura que todos ali estão no mesmo padrão de santidade, obviamente com variações bastante, que cada um tem o seu padrão de santidade, mas pelo menos um padrão médio que é aceitável pela igreja de acordo com a definição dos seus estatutos, das suas diretrizes. Uma igreja séria, ela deve saber refletir no papel, na sua formação, nos seus documentos iniciais e daqueles que se seguiram, mas que ali estão as suas convicções, suas doutrinas, devem estar ali definidas e servir de base, e cuidar para que aqueles membros daquela igreja estejam de acordo com este padrão, como já disse, com muitas variações, vários níveis de santidade entre nós, claro, mas sempre, pelo menos numa média, até onde o ser humano, como nós, mesmo pastores e tudo, não temos condições de ver o coração dos outros, mas até onde nós podemos, mesmo precariamente, cuidar desta parte de comportamento aceitável pela igreja, de acordo com seus padrões, essa igreja deve fazer isto. Porque, pelo menos, ela pode dizer assim, nós temos um bloco de irmãos que estão dentro de um padrão aqui que nós consideramos aceitáveis. Muitos anos atrás eu perguntei ao irmão aqui, rapaz, da igreja tal, é a igreja grande e tal, há 30 anos isso. Quantos membros tem lá? Uns 500. Boa, né? Então, pois é. Mas deve ir uns 100. Aonde? Deve ir aonde? Para os cultos. Lá para a igreja. E os outros? Um bocado já morreu. Os outros, aí tem outras igrejas, outros já se desviaram há muito tempo. E como é que você diz que tem 500, rapaz? Porque tem. Vá lá na igreja, fecha o relatório dos membros da igreja lá e está lá os 500. E rapaz, vocês não vão podar e fazer os 100, ficar os 100 lá? É com o pastor lá, isso é complicado, isso aí não. Pronto, acabou-se. Então, igreja dessa, ela claro, não precisa nem comentar o quão estranho, o quão esquisito é isso. Pelo menos se os 500 realmente, 400 não pisarem lá nunca, mas se de 500 forem 200 e 100 terem péssimo testemunho, ou péssimo padrão, e tiverem numa assembleia para votar alguma coisa, dos 500 tem 200, 100 firmes,
envolvidos com a igreja e tudo mais. Vocês terem ideia, tem igreja que o pastor ou os seus auxiliares saem de casa em casa, pedindo para membro que há meses não pisa na igreja, para não deixar de domingo, para votar por uma proposta que o pastor está defendendo, às vezes o próprio cargo que está pendurado por algum problema, e sai de casa em casa pedindo para membros que não pisam na igreja há meses, não sabem nem o que está acontecendo, mas vá para poder votar lá pela nossa causa A, B ou C. Uma igreja dessa está em maus lençóis. Uma igreja que cuida da sua disciplina e que ela cuida de ter seus membros com bons testemunhos e bem envolvidos na igreja, não passa por isto. Porque os membros, naturalmente, eles estarão acompanhando o desenvolvimento da igreja, não precisa pedir, venha, por favor, para uma sessão, não existe isso. Numa igreja que usa disciplinar os seus membros ou podar, de vez em quando, mas com rotina firme, os seus membros, para que todos tenham essa mesma exigência de Paulo aqui, viver de modo digno do Evangelho. O irmãozinho não quer viver de modo digno do Evangelho? Eu estou vivendo assim, meu irmão. Não, esse é meu jeito. Ok, vamos conversar com os diáconos da igreja. Vamos conversar com outro pastor, com dois pastores, depois com diáconos, com o conselho. Rapaz, esse teu padrão aí não está muito de acordo com um padrão digno do Evangelho, que precisa ter. Não, então, não tem problema, ninguém briga. Leva para uma sessão e diz: está acontecendo isso. Os pastores desta igreja, os diáconos desta igreja acham, o conselho desta igreja, seja lá o nome que for, cada igreja tem o seu tipo de diretoria e tudo, que não está de acordo com vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. E tira, exclui. É amor. É muita ironia. Não é ironia. Um pai dizer que está batendo no filho, e o filho chorando, e o pai dizer que está batendo no filho em amor, isso é ironia? Não. Então chegar para o irmão e dizer: o irmão vai ser disciplinado da igreja, ou o irmão adquire um tipo de viver de acordo com o que nós entendemos que o Evangelho queira, ou nós vamos ter que lhe excluir da membresia desta igreja, para o seu bem. Como é que isso é para o meu bem? Para você ver que o corpo ao qual você pertence não está combinando, não está concordando com isso. Isso é para o seu bem, sim. Tem nada de cinismo, nada de ironia, nada de jogo de palavras, não. É sério, é franco, é sincero. Não, mas conforme meus padrões, vai ser assim mesmo que eu vou viver. Deus lhe abençoe. Vai viver noutra igreja, se associar noutra igreja que lhe aceite, ou coisa assim. Tudo bem, meu irmão, mas aqui não dá. Então, isso não precisa, então, ser feito com briga, com inimizades. Não. Aliás, um crente que é disciplinado, mas se ele é tratado, eu digo por experiência própria, se ele é tratado com amor bíblico, com respeito, com consideração, ele aceita aquela disciplina. Ele pode até não discordar, mas ele aceita no sentido de não se sentir como indigno, enxotado, algum nome assim bem pejorativo. Não, aceita, fica triste, não concorda, não gosta e tal, mas não sai de uma maneira amargurada, falando mal e tal. Não vi, não conheço. Assim, acabam compreendendo que a igreja agiu de uma maneira correta. Ele não concorda, pensa diferente, mas isso não significa que o tratou mal, com desumanidade ou de uma maneira anticristã. É diferente. Então, uma igreja que consegue manter sua membresia, toda ela vivendo de modo digno do Evangelho, é uma igreja unida. Que Deus nos abençoe. É um assunto muito vasto e, seja como for, espero ter deixado aqui alguns pontos
sobre essa questão da união, agradecer a Deus pela união que nós temos tido aqui, mas nunca nos permitirmos ficar sem prestar atenção, sem estarmos vigilantes, porque o diabo é extremamente incomodado com a união de uma igreja boa, que vive de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a nos manter cada vez mais unidos, não a união do mundo, não a união falsa, não a união de aparência, que aí tem muito, mas uma união em Cristo. Pode ser uma igreja com 15 membros, Senhor, mas ser uma igreja riquíssima diante de Ti, porque é a igreja que segue esses padrões de união. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.